Olá, minhas irmãs, meus irmãos, muita paz a todos. Que o Mestre Jesus possa nos envolver neste momento, enchendo os nossos corações de amor e de esperança e oferecendo a cada um de nós, aos nossos lares, as energias balsâmicas de saúde, de misericórdia e, novamente, de muito amor. Hoje, é com alegria que mais uma vez nós vamos estudar a doutrina espírita no seu aspecto científico, dando continuidade ao estudo da mediunidade, tendo como orientação o livro Médiuns e Mediunidades, do Espírito Viana de Carvalho, obra esta recebida através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. E hoje nós já vamos alcançar o capítulo de número 12, que o Espírito intitulou Obstáculos à Mediunidade Nobre, porque já nos ensinou em estudos anteriores que a mediunidade é uma faculdade neutra, que nos é oferecida por Deus para o nosso aprimoramento, para o nosso autoconhecimento e para o exercício da caridade, mas que, assim como a inteligência, assim como a memória, assim como as nossas habilidades físicas, como todos os talentos, com o nosso livre-arbítrio, nós podemos colocá-la à disposição do bem, mas também podemos utilizá-la para a nossa queda e também para comprometer, em alguma medida, o caminho de outras pessoas. Mas a orientação dos espíritos amigos é sempre para que nós possamos acertar. Nos auxiliam, nos orientam, nos estimulam a viver a prática do bem e nos ensinam o caminho seguro, deixando a cada um de nós a escolha. E hoje ele vai nos trazer aqui pelo menos 4 grandes obstáculos ao exercício salutar, adequado, harmônico da faculdade mediúnica. A mediunidade está em todos nós. É este sentido que vai se associando aos demais e servindo como uma espécie de bússola pela intuição, pela inspiração, nos ajudando a tomar as deliberações melhores, mais corretas. Mas ele atua, esta faculdade atua de forma discreta, sutil, a gente não percebe. Mas o nosso anjo da guarda, os espíritos amigos, estão ali nos auxiliar. A percepção das energias, tem um pressentimento aqui, acolá, tem uma impressão positiva ou negativa. Muitas vezes é a nossa faculdade mediúnica agindo de forma sutil, discreta, nos auxiliando. Mas há aquelas pessoas também que trazem um compromisso com o exercício sistemático da faculdade mediúnica. E por conta disso ela vai se ampliando, se aprimorando, vai se tornando mais ostensiva. E aí existem riscos maiores neste exercício. Mas os riscos não estão associados à faculdade em si, mas ao nosso exercício, ao exercício que nós fazemos dela, e esse exercício vai depender da minha escolha, que está ligada à minha condição espiritual, à minha condição intelecto-moral. E Viana de Carvalho começa nos dizendo, nos lembrando dessa característica, de que não é a mediunidade que faz ninguém cair, que faz ninguém errar. Nos diz ele, o exercício sistemático da mediunidade, graças ao qual são desdobrados os recursos para uma correta aplicação a serviço da edificação do bem, encontra graves obstáculos que se podem configurar como verdadeiros perigos desafiadores. Não é, porém, a mediunidade responsável por eles, e sim o seu portador, quando leviano. Daí porque a gente vê pessoas com a mediunidade destacada, reconhecida até por aqueles que não acreditam muito, ou que são de outras religiões, ou que são ateus, como um Chico Xavier, como o Divaldo Pereira Franco, e que demonstraram, o Divaldo ainda está demonstrando, porque por quanto ainda é reencarnado, demonstrando a possibilidade de utilização nobre desta faculdade. No entanto, nós vemos outros, tantos aí médios ou pseudo-médios, charlatães, que utilizam aquele lugar de médium para a satisfação dos seus interesses ainda mais baixos, as suas tentações, as suas tendências negativas, utilizando a ingenuidade, a idolatria, a ignorância das pessoas quanto àquele fenômeno para aproveitar-se delas financeiramente,
sexualmente e também em outros campos. E muitas vezes isso sendo praticado por pessoas que de fato eram dotadas de uma faculdade mediúnica ostensiva de grandes potencialidades, de efeitos físicos, de curas, mas ainda assim a pessoa cai. Caiu por conta da faculdade? Não. Caiu por conta da escolha de ceder às tentações negativas, apesar de todo o auxílio da espiritualidade superior. Antes, faz-se necessário considerar que o médium, na condição de espírito encarnado, é condutor de problemas e dívidas que o acompanham desde experiências anteriores e que lhe cabe enfrentar para resolver e superar. Natural, portanto, que se veja a braços com os sofrimentos e testemunhos comuns a todas as demais criaturas, passando pelos mesmos campos de aprendizagem e prova, mediante os quais se equiparar para tentames mais elevados. Então o médium já traz todos os compromissos naturais a cada ser humano, correspondentes à sua semeadura no passado, e adiciona a isso o compromisso da educação mediúnica, para que esta faculdade possa ser a alavanca de recuperação de si mesmo e também para o auxílio ao próximo. Assim, o médium adiciona às suas necessidades evolutivas os esforços resultantes da educação das suas forças medianímicas, que também, mas tem um lado aí que é extremamente positivo, que também lhe abrem essas forças medianímicas as portas da percepção para a vida superior, para a consciência da imortalidade, para a consciência de que nós somos espíritos imortais reencarnados para nos melhorarmos, para desenvolvermos novas habilidades e colocar essas habilidades a serviço do bem. É para isso que nós renascemos. Ninguém renasce para carregar um nome pomposo, para ser objeto e elemento de adoração, de idolatria. Ninguém renasce para que passar férias, estando fugindo dos seus compromissos em prazeres mundanos. É claro que todos nós precisamos daquele momento do ócio produtivo, do descanso, do refazimento. Naquele momento, como nos lembra o professor Ari Quadros, que nós precisamos amolar o machado, porque senão vamos estar com o nosso instrumento cego e, apesar de muito esforço, vamos só nos cansar. A gente precisa ter os nossos momentos de descanso, de refazimento, mas nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui de férias, nós não estamos aqui para brincadeiras, nós estamos aqui para que cada um possa vencer a si mesmo. E a faculdade mediúnica nos dá a convicção mais fortalecida da imortalidade, porque já não poderemos negá-la pelos próprios fatos que presenciamos. E nós vamos ter contato com espíritos, seja através de outros médiuns ou através de nós mesmos, espíritos que erraram, que sofreram, que traíram, que mentiram, que roubaram, que viveram para ser idolatrados, que viveram ali para dominar. E vamos ter consciência das consequências que eles estão passando e que passarão. Então, pessoas que mataram, pessoas que traíram, políticos corruptos, mentirosos, hipócritas, demagogos, populistas, aparecem às vezes nas reuniões mediúnicas, religiosos que se utilizaram do lugar em que estavam para saciar os próprios desejos menores, aproveitando-se da ingenuidade de outras pessoas, das quais abusaram financeiramente, sexualmente, em outros campos, aparecem nas reuniões mediúnicas, contando as suas histórias e nos convidando a aprender com eles. São nossos professores. Então daí porque as potencialidades medianímicas abrem as portas da percepção para a vida superior, a vida espiritual. Então, diminui a nossa possibilidade de nos escondermos atrás do eu não sabia. Não, nós sabemos, nós sentimos, nós vivenciamos. Então, é um canal maravilhoso de conhecimento da realidade, para tomarmos consciência da realidade e não da ilusão
na qual muitos de nós mergulhamos, como se estivéssemos aqui numa bolha, numa Matrix, num Big Brother, as pessoas vivendo uma vida menor, uma vida sem nenhuma conquista, como o Emmanuel nos fala, sem grande aproveitamento espiritual, em que nasce, cresce e fica ali satisfazendo os desejos físicos, reproduz-se e morre, e nada de mais relevante foi alcançado em nossa experiência. Então a faculdade mediúnica, a vivência espiritual, nos permite ter não só a informação, mas a vivência espiritual. Mas aí vem Viana de Carvalho e nos traz o primeiro obstáculo que ele destaca, que no capítulo aqui, ele inclusive é o que tem um maior número de parágrafos descrevendo, mas nós vamos ficar aqui com a ideia inicial. Na fase inicial, ou seja, em que o médium está ali se descobrindo, está tendo as suas primeiras experiências, pelo menos de maneira sistemática, na fase inicial, e convém considerar que os perigos não cessam nunca, ou seja, esses perigos não são apenas para médiuns iniciantes. Chico Xavier tinha um ensino que ele reproduzia, que foi passado a ele por Emmanuel, que a gente só vence uma viagem quando a gente chega. Que no último metro, no último quilômetro, no momento final a gente ainda pode cair. Então a gente pode cair ali, ó, a faixa de chegada, a linha de chegada está ali, eu posso não ter forças para atravessar. Então devemos nos manter vigilantes e orando o tempo todo, o tempo inteiro, até o final. Tem pessoas que se acidentam em acidentes automobilísticos, chegando em casa, tiram o cinto de segurança, vão relaxando, diminui a atenção e ali sofrem um acidente ou são assaltadas porque relaxaram, porque distraíram. Então com a mediunidade também é assim. Nós, ainda que estejamos fazendo tudo certinho, devemos ter a atenção por todo o tempo, claro, sem paranoia, mas tendo a consciência de que a gente pode cair em algum momento e a queda pode ser muito grande. Um dos maiores escolhos à boa prática mediúnica é a insistência dos espíritos levianos e maus por comunicarem-se, roubando tempo útil para o progresso ou intoxicando o sensitivo com fluidos deletérios, energias negativas, pesadas, ou distraindo com mensagens apócrifas, assina ali como se fosse um espírito conhecido, quando na realidade não é aquele espírito ali charlatão. Mensagens mentirosas, laudatórias, longas, cansativas, perturbadoras, com caráter de profecias apavorantes, muito do agrado da frivolidade como do orgulho dos incautos, inculcando ideias irreais sobre falsas missões, induzem o intermediário presunçoso à obsessão por fascinação, que o leva a lamentáveis estados de desequilíbrio, de que não se dá conta, culminando em dolorosas subjugações de curso demorado, quando não irreversíveis. Então o espírito vai se aproximando, apresenta-se como um mentor, como alguém importante, como alguém conhecido, famoso, e aí vai trazendo outros, e aquele médium que tem lá ainda a questão da vaidade, do orgulho, do desejo de projeção, ele vai se deixando levar por aquilo. Ele, no primeiro momento, tinha como negar, não era uma influência, uma coerção irresistível, era plenamente resistível. Começa com uma obsessão simples, um nível mais sutil, uma influenciação, uma ideia, uma percepção, mas que eu posso rechaçar. À medida que eu vou aceitando, vai se estabelecendo uma relação de afinidade energética, de afinidade mental, e então eu começo a ter maior dificuldade para me libertar daquilo. É a fascinação se instalando. É como uma paixão. A pessoa apaixonada, ela, por mais que não queira, que raciocine até que aquele relacionamento não é bom, ela tem muita dificuldade para dizer não àquele desejo intenso. Veja, aí já é a fascinação. E depois, se evoluir, vai para a subjugação. No Livro dos Médiuns, Allan Kardec fala desses 3 níveis de obsessão. Primeiro a obsessão simples, depois a fascinação e depois a subjugação, que pode ser moral, uma ideia que quase você não consegue resistir, mas sempre tem ali a possibilidade,
ou então já um impulso físico, a depender da característica da aptidão do médium. Se for um médium ali que tem uma característica mais de efeitos físicos, de uma psicofonia, uma psicografia mais mecânica, ele sentirá esse impulso mesmo do espírito querendo dominar o seu corpo. Então, uma subjugação. Mais adiante, numa mensagem, numa edição da Revista Espírita e também no livro A Gênese, Allan Kardec traz um outro nível ainda, que é o da possessão, que inicialmente ele negava, mas a partir de uma experiência verificou que é possível. Quando o espírito, de fato, consegue ali ter um processo de imantação psíquica, de incorporação, entre aspas, no corpo do médium, que o médium fica ali um pouco afastado, e aí há realmente um domínio temporário físico do espírito em relação àquele corpo, cujo médium é, claro, o morador, o detentor daquele corpo, mantém a sua vinculação, mas é um processo ainda mais intenso. Então veja, vai avançando. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec dá um exemplo de alguém que estava lá no processo de fascinação e os espíritos, se passando por grandes artistas, colocavam ele para desenhar e botavam uma cartolina, ia fazer aquela pintura, aí falou, acabou a cartolina, coloque outra. E ele colocava outra. E aí acabava o espaço, coloque outra, para fazer como se fosse um grande quadro, e o sujeito está lá, fazendo um desenho ridículo, sem qualquer valor artístico, e grudando uma cartolina na outra, pregando no imóvel, sem se dar conta daquele ridículo, porque estava fascinado. E dá o exemplo de outro que avançou para a subjugação, em que mantinha até a consciência do que estava fazendo, mas não conseguia se controlar mais. E aí se ajoelhava na rua, passava uma mulher desconhecida dele, ele se ajoelhava e pedia em casamento. E as pessoas olhavam, e ele ali envergonhado, porque ele percebia que era ridículo, mas já não conseguia dominar-se. Então veja como é o processo. Ele começa simples, rechaçável por qualquer pessoa, depois vai ganhando em complexidade e vai exigir a ajuda de muita gente, mas sobretudo o desejo e a iniciativa do médium. Porque muitas vezes o médium, mesmo percebendo, sendo orientado de que aquilo ali é algo doentio, enfermiço, ele não quer deixar de ter aquela experiência. É aquela pessoa que tem um relacionamento negativo, sabe que é negativo, que faz mal para você, mas prefere viver aquelas sensações, aquelas experiências. Então, parte sempre a decisão daquele ali que está passando por aquele processo. Surdo a quaisquer advertências e telementalizado, ou seja, dominado à distância pela mente. Existe o processo aí telepático, então os malfeitores nem precisam estar na presença, é um processo que às vezes à distância, de uma pequena ou até de uma grande distância, telementalizado pelos seus algozes ou comparsas do comércio mediúnico, afasta-se o médium do bom senso e das pessoas que não anuem, que não concordam com as suas ideias disparatadas, formando grupos de pessoas fanatizadas que se reúnem à sua volta, exaltando-lhe os dons e recorrendo aos seus prodígios em terrível desserviço à causa da verdade e ao próprio fascinado. Tem gente aí dizendo que está recebendo mensagem de Jesus, recebendo mensagem de santos, mas quando você vai ver o conteúdo, não guarda coerência com a condição de um espírito daquela envergadura. Eles podem se comunicar? Podem. Já o fizeram? Já. Mas é algo extremamente raro, porque raros são os medianeiros nessa condição de servirem-se de vasos para esses espíritos de grande envergadura. Eles nos envolvem com as suas energias, com os pensamentos em um grau mais sutil. Mas se for para uma mensagem específica, ali e tal, aí já é muito mais difícil, mas tem pessoas que acreditam nisso e vão se deixando levar. Na pandemia agora estamos vendo aí ETs mandando mensagem, já vi logo nos primeiros meses, teve um lá que se apresentou, que disse que já a humanidade está indo muito bem, daqui a pouco, aí deu prazo para acabar a pandemia, e o prazo já passou, já passou esse prazo há tanto tempo. Na época as pessoas me mandavam a mensagem, Patrick, você acha o quê? Eu dava, olha lá, é o Livro dos Médiuns, a orientação dos espíritos é de que espíritos superiores não dão datas. Quando faz, é de maneira assim discreta para um outro missionário que guarda para si.
e auxilia da forma que pode, mas sem dar aquela informação, até porque existe uma dinâmica, as coisas podem mudar. Espírito superior não dá data, espírito superior não fica por aí dizendo que na sua família fulano é cicrano, que reencarnou assim, assado, que seu filho vai ser homem ou mulher. É muito raro o espírito superior falar isso, só o faz quando existe uma relação de proximidade íntima, familiar ali, mas é algo completamente excepcional. E aí existe no Livro dos Médiuns um capítulo que explica direitinho como você identificar a qualidade dos espíritos. E mostra que eles quase sempre tentam nos pegar pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pela nossa vontade de projeção. Aí se utilizam de nomes pomposos, começam a nos brindar com informações que nos agradam sobre o nosso futuro, sobre o nosso passado, sobre quem está ao nosso redor, e aí a gente vai, né, fraquejando, abrindo a guarda, e quando vê pode estar no processo já de subjugação. Esse escolho, esse obstáculo, se apresenta mediante febre que assalta quem lhe padece a injunção por se projetar. Então, quem tem vontade de se projetar e começa a eclodir a mediunidade, é uma mediunidade um pouco mais projetada, é um exercício muito grande, porque é quase febril essa injunção, esse desejo da pessoa de publicar tudo o que recebe, de começar a dar informações disso ou daquilo, recado para uma pessoa ou para outra, faça isso. Então, a pessoa tem a vontade de estar neste lugar. Então, por isso que aqui fala simbolicamente, é quase febril. Escrevendo e divulgando tudo quanto lhe chega, aureolado por nomes respeitáveis e venerandos, que não suportam a menor análise crítica quanto à forma, nem quanto ao fundo. Então a gente tem que ter cuidado, porque o processo obsessivo, muitas vezes a pessoa se fulano está sendo obsediado, está sendo assediado, é porque ele é uma pessoa que está tendo vários equívocos. Não, todos somos, pelo menos influenciados. Lembremos que até Jesus foi tentado pelo demônio no deserto. É uma simbologia, mas que mostra ali as forças espirituais trevosas tentando atrapalhar a missão do Cristo. Tentando atrapalhar de maneira ingênua, até eu diria, mas tentando. Mas conseguiu fazer com que alguns dos seus seguidores tivessem quedas maiores ou menores. No livro Seara dos Médios, Emmanuel vai nos falar das quedas dos dos apóstolos que eram médios, como Judas, que traiu Jesus, e ele fala que ali existia processo obsessivo, Pedro, que negou, os outros que se afastaram. Vai nos dizer que ali existia um processo de obsessão envolvendo e pressionando todos. Uma das edições da Revista Espírita, era uma publicação mensal feita por Allan Kardec, o Espírito Erasto vai dizer que a Judéia, ao tempo de Jesus, estava vivenciando um processo de obsessão coletiva. Por isso que aquela população que recebeu Jesus num domingo lá festivamente, na semana seguinte, escolhe Barrabás e manda Jesus à morte, a própria população. O que justifica aquilo se ninguém tinha nada contra Jesus e as pessoas iam atrás dele, milhares e milhares de pessoas iam atrás de Jesus buscando serem curados, ouvir a sua palavra de amor, o seu magnetismo, e aí depois ali insufladas pelos fariseus, por alguns líderes religiosos, preocupados com seus lugares de aparente poder e ainda mais temporário, eles insuflaram aquela população que, sob a pressão espiritual, mudaram de ideia de uma hora para outra e condenaram Jesus à morte do corpo físico. Então, ali um processo de obsessão coletiva, uma espécie de pandemia obsessiva. Então, todos nós passamos por momentos de pressão espiritual. Chico Xavier sofreu pressão espiritual, Divaldo Franco, Divaldo conta que certa vez quase se suicida nas águas lá de Salvador, dos mares, porque foi tomado ali em transe por um espírito, ele no começo ainda, e conta que por anos e anos ele sofreu obsessões, processos obsessivos por espíritos que queriam o seu mal. Então isso acontece com todos, mas se nós tivermos clareza de propósitos, fé, tivermos o nosso desejo verdadeiro de fazer o bem, nós conseguimos resultar. Aqui e acolá vamos ter fraquezas, mas nada muito relevante. A espiritualidade sempre positiva sempre vai nos auxiliar a que nós possamos nos vencer a nós mesmos.
E o interessante é que, convidado à reflexão, este que está lá sobre o processo de fascinação ou subjugação, assume postura de vítima, perseverando na ilusão de que é missionário especial, incompreendido e maltratado pelos seus coetâneos. Até Hitler estava em processo obsessivo. Existe um documentário no History Channel que fala das reuniões mediúnicas que Hitler participava e que um espírito dizia a ele, através de um médium, que ele era um novo Messias e que aí ele tinha que purificar a raça ariana para formar um novo mundo. Então é claro que ele teve a responsabilidade dele, é claro que ele teve fez a escolha dele, mas existia um processo obsessivo que reverberou nele porque ele fez essa escolha. Ele escolheu. O espírito, quando se sintoniza alguma pessoa, ele faz uma sugestão. Sugestão a gente aceita ou não. E a gente pode estar no pior lugar do mundo, mas nós temos a nossa condição. Jesus veio à Terra como espírito puro, continuou sendo espírito puro encarnado, e ao sair daqui continuou sendo espírito puro e ainda com uma história engrandecida por dar a sua vida em testemunho do amor. Então vejam, não é porque eu não tenho uma determinada condição, não é porque eu não tenho saúde, não é porque eu não tenho isso e aquilo que eu vou me entristecer e vou dizer que não tenho condição de fazer, não. Não é o aspecto exterior que vai nos fazer capaz disso ou daquilo. Nós é que temos as nossas capacidades e temos que, na medida do possível, fazer o esforço para eleger a escolha positiva. E nós sempre sabemos o que é melhor. E quando temos dúvida, basta orar, basta ter uma noite tranquila de meditação, que a espiritualidade nos dará a intuição ou nos oferecerá um sonho esclarecedor. Depois vamos encontrar aqui Viana de Carvalho nos falando de outro obstáculo. E nos diz ele, outro gravame ao exercício equilibrado das forças mediúnicas é o seu mercantilismo. Induzido por pessoas inescrupulosas e desconhecedoras da finalidade do espiritismo, que é o de fomentar o progresso moral da humanidade, o médium, resistindo de início aos pagamentos pelos serviços prestados, termina, não raro, sua vítima, passando a condição de profissional da mediunidade, com alegações banais e sem justificativas. Advertido pelos seus mentores, se prossegue, elege as companhias espirituais mais compatíveis com seus desejos, rumando então sob diferente e inferior comando. Começa ali orientado pelos benfeitores. Depois ele é tentado a ter um ganho para si do exercício da mediunidade, que pode ser dinheiro, mas pode ser também fama, pode ser presentes, pode ser de forma indireta. Então, a orientação do Cristo foi clara: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebeste. Depois de enumerar ali algumas práticas espirituais, mediúnicas, mediunidade de cura, mediunidade de psicofonia, mediunidade de esclarecimento que ressuscita as pessoas para a verdadeira vida, ele fala, dai de graça o que de graça recebeste. O médium não tem direito, se for fiel a esse ensino, nem de sequer doar um livro que é obra da sua psicografia, se ali é aquele livro daquela obra. Ele tem que fazer como Chico Xavier fazia. Chico Xavier, quando queria presentear alguém com um livro que foi recebido pela sua psicografia, ele ia numa livraria, comprava o livro e doava. Porque o seu tempo, o seu esforço naquele trabalho, ele já deu. Então ele não queria nenhuma vantagem. Deram carro, apartamento para Chico Xavier. Ele refutou tudo. E nós temos que ter cuidado, porque estamos vendo aí ultimamente médiuns dando cursos e cobrando por cursos, seminários e diversas outras formas de ganho, ou se engajando em redes sociais para terem o ganho que é pago pelas redes sociais.
porque se você monetizar um canal do YouTube, você vai poder oferir recursos, mas você pode não monetizar, ou se for monetizado, ele pode ser convertido totalmente por uma obra de caridade, então a pessoa não fica com nada, ela se dedica para que aquela monetização que vem apenas da visualização, que ninguém paga diretamente por nada, vá para uma obra de caridade, mas não é isso que nós estamos vendo em muitos lugares. Redes sociais em que as pessoas começam a receber presentes, líderes espirituais fazendo isso, recebendo presentes para fazerem a propaganda e ficam com o presente. Tem até um apelido aí, os recebidinhos. Fica com você o recebidinho ou você doa para outra pessoa. Então, assim, existem formas sutis, muito sutis, em que muitas pessoas, lamentavelmente, estão caindo. Então, o dinheiro, a mercancia devem estar completamente separados da atividade, da caridade, através da mediunidade. As instituições precisam de recursos para se manter? Sim. Então, que os seus administradores coloquem a sua inteligência a serviço para conseguir, através de algo totalmente voluntário, sem coagir ninguém, sem forçar a ninguém a ir na casa do Senhor e lá ter que levar qualquer coisa, qualquer dinheiro, ou se sentir constrangido a pagar qualquer coisa. Não. A casa do Senhor, seja qual for ela, ainda quando nós precisamos das casas físicas, seja qual for ela, seja agora uma casa virtual, ela deve estar de portas abertas para todos e ninguém deve se sentir minimamente constrangido a dar nada em troco da mensagem divina, do auxílio dos espíritos. Até porque médium nenhum cura sem o auxílio da espiritualidade. Raras pessoas trazem essa capacidade, raríssimas, essa capacidade de ela mesma ter fluidos curativos suficientemente para isso. Jesus tinha, além dele, muito poucas outras pessoas nós podemos ter alguma segurança de que isso existia. Não tem mensagem espiritual se não tiver espírito. Nós, encarnados, somos apenas intermediários. Não podemos garantir a presença de espíritos no lugar. Não podemos garantir a cura, porque essa depende da cura espiritual, de a doença ter alcançado a sua finalidade, ter encerrado a sua tarefa. E muitas vezes só encerra a sua tarefa com a desencarnação da pessoa. Então não haverá cura quando a pessoa pensa, mas a doença vai cumprir o seu papel e a espiritualidade vai aliviar aquela dor e auxiliar no esclarecimento. Então é muito importante nós sermos firmes, convictos nisso, não abrir brechas para os discursos habilidosos para adquirir recursos, adquirir dinheiro através da prática do bem. Nós devemos oferecer o bem ao outro e não estar cobrando das pessoas. Outro impedimento à correta vivência mediúnica, já o terceiro aqui, está na interpretação errônea dos objetivos da vivência mediúnica. Como é que eu entendo? Por que é que eu estou passando por isso? Por que é que os espíritos se comunicam conosco, num grupo, através de mim, através de um outro médium, de uma pessoa próxima? Para que isso? Então, a interpretação errônea da vivência mediúnica, de qual seja os objetivos dessa vivência, também é uma escolha, um obstáculo. A pessoa atribui aos espíritos toda e qualquer ocorrência, isentando-se, como aos demais, os demais encarnados, dos deveres e responsabilidades que lhes dizem respeito. Os espíritos dizem, em várias obras, em várias mensagens, que o médium é sempre responsável pelas mensagens, pelo produto da mediunidade. O espírito pode vir ali e falar alguma coisa errada, mas você deveria filtrar e não passar para frente. Fala uma coisa positiva, tudo bem. Então nós temos as nossas responsabilidades. Os espíritos vão nos auxiliar, nos orientar, nos inspirar, mas não vão carregar a nossa cruz, nem vão assumir o trabalho que é nosso. Estão lá ajudando, auxiliando, mas não vão se substituir a cada um de nós. Que os espíritos interferem na vida dos homens, não há a menor dúvida. Que sejam, porém, os responsáveis exclusivos pelos insucessos das criaturas, isto já é diferente.
Essa ideia está ligada à ideia de Satanás, de diabo, em que tudo que eu faço de errado é a ideia ali que vem do negativo, vem daquela figura mítica, aquela figura ali que é um mito. E tivemos a tristeza de acompanhar recentemente aí um líder religioso local torcendo, orando pela morte de um ator aí que está com Covid já há mais de um mês internado, e dizendo que orava pelo dono dele para que levasse para junto de si. Aí algumas pessoas interpretaram, ele está orando para Deus levar para junto dele. Ele falou, orando para o dono dele. Existe uma ambiguidade aí maliciosa, porque aparentemente este dono que ele está se referindo é ao Satanás, que o Satanás seria o dono dessa pessoa. E isso por conta do contexto da orientação sexual daquela pessoa. Então veja o fanatismo, o fundamentalismo que pode nos levar a subverter completamente a mensagem cristã. Para quem Jesus apareceu primeiro? Para uma ex-prostituta. Jesus estava preocupado com o passado de Madalena? Não. Envergonhado por estar lá? Não. Ele poderia ter se preocupado antes pela sua compaixão para que ela pudesse sair daquela vida que a infelicitava, mas não porque ele se envergonhava. Pedro se envergonhou certo momento, conta lá Humberto de Campos no livro Boa Nova, quando Jesus a recebeu Maria de Magdala na casa de Pedro. Mas Jesus não. Escolheu para ser o divulgador do seu evangelho entre os povos gentios um perseguidor dos cristãos, o que levou à incompreensão de muitos dos cristãos. Então vejamos a mensagem cristã de fraternidade, de amor, de tolerância, para que cada um edifique o reino de Deus em si. E esqueçamos desses mitos, dessas figuras que estão ao lado lá da cuca, estão ao lado do bicho-papão. Eu coloco o Satanás, olha lá, não, você acredita em Papai Noel, em cuca, em bicho-papão, em fada do dente? Tá lá, o Satanás está do lado, né? Tem os bonzinhos, os negativos. E tem pessoas que, numa atitude muitas vezes atávica, inconsciente, mas também de conforto, não assumem a responsabilidade pelas suas escolhas e ficam terceirizando a responsabilidade. Não, meus amigos. As nossas quedas, as minhas, as vossas, são nossas. São nossas escolhas e nós devemos ter a firmeza para assumir as consequências o mais breve possível, para que isso seja página virada em nossas vidas e nós possamos escrever a nossa história em novas páginas em branco e que seja uma história bonita, uma história edificante e que vá nos levar a um final, que não existe final, mas o final de uma etapa feliz. E traz mais adiante também outro esclarecimento. Os espíritos atuam como Cirineu. O Cirineu foi aquele, lembremos, que ajudou Jesus por alguns instantes segurando a cruz. Então eles nos ajudam por um pouco, aliviam o nosso peso. Os espíritos atuam como Cirineus e não como solucionadores que tomassem sobre os ombros a responsabilidade, os compromissos e as tarefas de seus protegidos. Por fim, e aí vem o último escolho que ele nos traz. Por fim, consideremos a irregularidade do exercício mediúnico, a inconstância derivada da preguiça física ou mental, responsável pelo insucesso do dever, mantendo o candidato sempre na superfície, atuando na faixa da mediunidade atormentada, que não progride, é repetitiva, insegura e monótona na sucessão do tempo. Então aqui ele vem para algo bem objetivo. Por que minha mediunidade não está evoluindo? Por que eu não saio do lugar? Por que eu não consigo avançar? Porque às vezes parece que eu perdi a mediunidade. Olha, irregularidade do serviço mediúnico, inconstância derivada da preguiça física ou mental, é responsável pelo insucesso do dever. Tudo para que nós tenhamos um alto desempenho precisa de esforço. E esforço no começo, no meio e sempre.
porque fim não tem. Então existe persistência, que nós perseveremos. Vejamos no esporte, pegamos o exemplo físico. Nós temos pessoas, jogadores de futebol com grande talento, mas se ele não toma cuidado com o seu corpo físico, não treina adequadamente, ele vai perdendo aquela condição, aquele destaque maior no meio do grupo, porque o seu equipamento não está devidamente cuidado, aprimorado. Então ele precisa estar... não é porque você tem um talento inato que eu não preciso treinar. Precisa treinar, sim. Já falamos em outra oportunidade do quanto Pelé treinava faltas, treinava cabeceadas. Então as pessoas acham assim, veio do nada. Não. Veio da experiência pretérita com a sua coordenação motora desenvolvida em outros momentos existenciais e que serviu para o futebol atual, mas também o seu engajamento, a seriedade, a regularidade, o treinamento. Com mediunidade é a mesma coisa, nós precisamos estar sempre em treinamento. Em treinamento mental através da prece e da meditação, em treinamento moral através do exercício constante para nós nos melhorarmos e vencermos as nossas más inclinações, e também este treinamento para criar este hábito positivo, para ter essa relação com os espíritos, saber entender os fluidos que nos envolvem, compreender o transe e melhorá-lo. Então precisamos deste elemento também para que ele não se transforme no escolho e eu fique ali como um médium improdutivo. E conclui Manuel Viana de Carvalho nos dizendo: é claro que nos não reportamos aqui a todos os perigos a que a má orientação pode expor os médiuns. Entretanto, a partir destes, será fácil deduzir-se os outros, assumindo a postura e os cuidados exigíveis, a fim de poder-se exercer a faculdade com tranquila confiança e consciência de que, fazendo o melhor ao seu alcance, se estará logrando realizar o máximo a benefício próprio e também a benefício do próximo. Então vejam que maravilha que nós encontramos aqui nestas orientações do Espírito Viana de Carvalho. E aí eu gostaria de ler aqui algumas pequenas mensagens que nós encontramos nesse livro Minutos de Sabedoria, do Espírito Odilon Fernandes, quando ele nos fala, através da psicografia do médium Carlos Bacelli, nos fala na questão 284, na mensagem 284. A aposentadoria de médium na Terra só é decretada pela sua desencarnação. Então, nós precisamos perseverar até o último instante para que nós consigamos passar a linha de chegada. Não precisa ser em primeiro lugar, nem em segundo, mas que nós consigamos ter um desempenho maior do que no nosso último ciclo de vida. E lembramos, por fim, de uma frase que está no livro Seara dos Médiuns, oferecida por Emmanuel através de Chico Xavier, quando ele nos diz que não é a mediunidade que te distingues, mas o que fazes dela. E nós podemos ampliar isso para qualquer outro talento. Não são os vossos talentos, os teus talentos, que te distinguem no meio da multidão, mas o que fazes com ele. Eu posso utilizar a inteligência, a memória, a habilidade de falar, as minhas capacidades orgânicas, todas a serviço da verdade, da justiça, do amor ou da esperança. Mas também elas podem ser utilizadas para fins negativos. E o tempo e a história vão nos colocar, a nossa história pessoal, no nosso devido lugar, conforme as nossas escolhas. Então, que possamos nos espelhar sempre no Mestre Jesus, o nosso Cristo, Redentor de todos nós, para que não nos percamos nos caminhos da vida, mas que estejamos seguindo os passos perfumados e brilhantes deixados por Ele, porque assim estaremos todos juntos na direção de Deus, nosso Pai. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Muita paz a todos.